Um estudante em escola de elite desconfia que uma pessoa de seu grupo de amigos é um assassino em série. Essa é a premissa do romance The Shards, de Bret Easton Ellis. Eu li esse livro, escrevi uma resenha na revista A Margem, e eu vou ler essa piada na Elite. Resenha publicada 26 de fevereiro de 2006 na revista A Margem, eu vou deixar o link aqui. The Shards, de Bret Easton Ellis. Em The Shards, publicada em Portugal com estilhaços, mas ainda sem edição brasileira, Bret Easton Ellis mescla os gêneros thriller, policial, come of age, memórias, autoficção, exposé das elites e romana clé, em uma atmosfera que remete à estética de sensacionalismo, true crime e exploitation dos tabloides e da ficção pulp, mas traz tudo isso em estilo de alta qualidade literária. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar, é que Bret Easton Ellis é um escritor pós-moderno, então ele não se limita por nenhuma estética, ele faz tipo um caldeirão de estéticas, vamos dizer assim, bota tudo que puder no caldeirão, mexe e vê o que sai. Então é um livro que dialoga muito com o espírito do tempo, né? Essa coisa aí do true crime, do sensacionalismo, do tabloide, a ideia de que a ficção é de fato uma ficção, é uma ilusão, todo mundo sabe que a ficção é uma farsa, então por que não misturar ficção com vida real, etc. Enfim, as premissas do pós-modernismo, né, mas que, diferente de outros escritores, porque que eu particularmente não gosto de estética pós-modernista, mas o Bret Easton Ellis, eu acho que ele consegue entender e trabalhar o pós-modernismo de uma maneira que a maioria dos escritores e até dos artistas pós-modernistas não consegue. Eu acho que a mente dele é pós-modernista. Eu acho que ele consegue atingir o alto nível literário nessa estética, o que eu acho que é um mérito muito grande. Então vamos continuar, tem uma foto dele aqui, né, para quem não conhece. Em época de cancelamentos e de ditadura do politicamente correto, impossível não admirar Bret Easton Ellis, quando se mantém firme no projeto literário iniciado com seu primeiro livro, o romance Less Than Zero. Retratar sem romantismo o mundo privilegiado, seja o da elite de Los Angeles, onde cresceu, seja o ambiente de Nova York, onde passou muitos anos de sua vida adulta. Então esse é o projeto literário dele, embora eu tenho dúvida se ele expressou isso como projeto, mas na prática é o que você vê lendo os livros dele, né? São histórias ambientadas no mundo da elite, e elites ou a elite que ele cresceu em Los Angeles, ou a elite com que ele conviveu em Nova York, né? Entre Los Angeles e Nova York tem aí um hiato que ele estudou numa universidade no estado americano de Vermont, acho que a pronúncia é assim, costa leste dos Estados Unidos. Se Scott Fitzgerald e Truman Capote tiveram de escalar o pico dos altos círculos sociais, Ellis nasceu nele, e talvez por isso não o veja com ilusões. Está pronto para apontar as hipocrisias dos bem-nascidos, inclusive aquela em que ele tomou parte, que foi a base da concepção de The Shards. Gay, ele fingiu ser heterossexual em seu último ano no colégio, para namorar a garota mais popular da escola e assim desfrutar do status de andar com os descolados. Coincidência que o assassino psicopata americano também tem ânsia de se encaixar, I want to fit in, é uma das falas do personagem. Esse aspecto biográfico fica óbvio já no nome do protagonista do romance, Bret Ellis, estudante de último ano de uma ficcional escola de elite em Los Angeles, bem como na foto da contracapa, que em vez do autor nos dias de hoje, nos mostra ele na adolescência. Pelos traços já quase adultos, provavelmente no último ano do ensino secundário, em 1981, mesmo período em que se passa a trama de The Shards. A foto da contracapa do livro é essa aqui. Ou seja, não é a foto dele atualmente, né? É a foto dele quando estava no colégio, o que reforça todo o caráter biográfico, na verdade. De acordo com o Bret Easton Ellis, porque esse romance, é curioso a concepção desse romance, ele ia escrevendo esse livro e ele ia lendo os capítulos do podcast dele.
Ele serializou por podcast o romance, né? E depois ele editou e a versão editada, que é o que eu conheço, é bem diferente da versão que está no podcast, porque o podcast falava de mais coisas, tinha mais incidentes, né? Ele diminuiu um pouco, fez uma edição. Eu não conheço a versão do podcast porque é só para membros, né? E eu não assino. Mas é curioso isso. Esse incidente é real. O Bret Easton Ellis, de fato, embora sendo gay, ele se fez de heterossexual e namorou a menina mais popular do colégio para poder conseguir suportar o último ano de colégio, né? Ele diz, na verdade, que 95% dos incidentes desse livro são verdadeiros, né? Inclusive alguns escabrosos. E na internet tem gente que conseguiu encontrar quem era essa namorada dele, inclusive, né? Ou seja, o incidente base é real e o Bret Easton Ellis, a partir disso, desenvolve uma trama muito interessante. No início da trama, Bret Ellis já namora Debbie Sheffer, filha de importante produtor de cinema. Seu desafio é manter a farsa que criou até o fim do ano letivo. Para isso, precisará controlar seus desejos, que o levam a encontros sexuais secretos com outros estudantes gays. Também terá de conter os pensamentos erótico-amorosos que o assolam na presença de seu melhor amigo, Tom White, um heterossexual que namora Susan Reynolds, a presidente do corpo estudantil da escola. Esse quarteto consiste no núcleo de personagens principais, cada um com uma característica dominante. Susan, a líder virtuosa. Tom, o atleta de coração puro. Debbie, a patricinha mimada. Bret, o intelectual excêntrico. Bonitos e, à exceção deste último, envolvidos em atividades extracurriculares, são eles os estudantes mais populares do colégio. Então, esse núcleo de personagens, um dos quais, com certeza, existiu, que é essa Debbie Sheffer, filha de produtor de cinema, porque ela é filha de produtor de cinema, o pessoal na internet conseguiu localizar a pessoa, né, por causa dessa informação. Eles são o núcleo principal da trama. Então você tem um grupo que são os mais populares do colégio, dentro da hierarquia da high school americana que a gente vê nos filmes, né, eles se sentam lá no centro de uma mesa, no refeitório, que é tipo a mesa deles, né? Na high school americana, onde você senta no refeitório, reflete a sua hierarquia social. Mas Bret, no grupo, é uma espécie de adendo. Bonito o suficiente para namorar Debbie, falta-lhe a beleza cinematográfica dos demais. É a própria namorada que ele diz. Esta e todas as demais citações em tradução livre. Abre aspas. Essa é a Debbie falando. Eu não sairia com um garoto que fosse muito mais bonito do que eu. Fecha aspas, disse Debbie. Ei, muito obrigado, eu disse, jogando água nela. Você sabe o que eu quero dizer, ela disse, entrecerrando os olhos rumo ao céu que escurecia. Como um modelo ou alguém assim. Então, quer dizer, o Bret é bonito, mas é menos bonito do que os outros três, né? Então, ele é um outsider que conseguiu se integrar dentro do grupo. Introspectivo e com ambição de se tornar escritor, Bret prefere livros e filmes a atividades extracurriculares. Sua popularidade lhe chega de empréstimo, ao andar com os outros três. A noção disso lhe permeia os pensamentos, testemunhos de uma intensa interioridade que não pode compartilhar com seus amigos sob pena de revelar sua opção sexual. Apesar disso, Bret desfruta de um modus vivendi satisfatório e espera mantê-lo sem maiores problemas durante o último ano letivo, após o qual pretende levar a vida nos seus próprios termos. A ideia do personagem é tipo, eu estou vivendo uma farsa, mas é só um ano. Depois de um ano eu me mando de Los Angeles, vou virar escritor, e aí eu vou poder viver a vida nos meus termos, sem precisar fingir que eu sou o que eu não sou. O plano começa a ruir a chegada de um novo estudante vindo de outra escola. Tão bonito quanto Tom, com a personalidade entre doce e arrogante, Robert Mallory ingressa facilmente no grupo dos mais populares e aos poucos começa a alterar as hierarquias e os papéis consolidados. As relações se tornam pesadas e conflituosas. A conversa franca dá lugar às entrelinhas, aos subentendidos reticentes.
Antes inocentes, os 4 jovens terão de enfrentar o lado sombrio da vida adulta, em um embate que talvez reduza suas personalidades e corpos a estilhaços. Esse é o aspecto da trama que eu não tratei no texto, por falta de espaço, mas é que basicamente começa a acontecer uma série de assassinatos, vamos dizer, escabrosos, feitos por um mesmo assassino, até onde a polícia desconfia, um assassino em série, e o Brett tem motivos para acreditar que o Robert Mallory é o assassino. E essa suspeita começa a construir junto ao grupo um tom de paranoia que começa a afetar todo o grupo. Como é usual nos livros de Bret Easton Ellis, Deschardes demora para engatar. Preciso paciência até que as engrenagens comecem a se mover. Isso é fato. O livro demora. Com Bret Easton Ellis é preciso ter paciência, porque você começa a ver a construção do mundo e os personagens, você não entende direito. Tá, ok, esse livro é exatamente sobre o quê? Qual é a engrenagem aqui? A engrenagem de trama, ou eixo temático, o universo, o que é exatamente que torna coeso isso aqui, né? O que é que o autor me promete, né? Até o fim do livro. Qual é a jornada que ele quer me levar? Em dado momento você percebe qual é a proposta do autor. E aí quando você percebe isso, ele lhe fisga e você não consegue mais sair daquilo. A trama não é intricada. O interesse do autor está nos personagens e na realidade social em torno deles. Embora exista ação externa, em especial no clímax, predomina a psicológica. Escritor de sensibilidade, a narrativa é em primeira pessoa. Então, o psicológico é muito forte. Você tá o tempo todo na cabeça do Brett, o protagonista. Escritor de sensibilidade literária mais europeia do que americana, Ellis usa sentenças longas, com o mínimo de vírgulas. Então, quer dizer, o inglês dele não é aquele inglês que a gente está acostumado, né? Ernest Hemingway. Não. O inglês dele é aquele inglês mais palavras compridas, sentenças longas. O inglês de quem é mais influenciado literariamente pela Europa do que pelos Estados Unidos. A extensão das frases é contrabalançada pela predominância de orações coordenadas, que dão ao texto um senso constante de avanço. A dicção é relaxada, loose, coerente com o espírito da Califórnia, ao menos no imaginário popular, com o ritmo de fala do próprio autor e com a proposta artística anunciada pelo próprio protagonista do livro. Essa proposta artística é a ideia de uma literatura de detachment, uma literatura de desapego. Basicamente é isso. E você percebe muito isso nesse livro e em todos os livros do Bret Easton Ellis, que tem uma carga emotiva ali, mas ao mesmo tempo tem um distanciamento. É uma coisa meio estranha. Não tem emoção, evidentemente, que não existe literatura sem emoção, mas é como se ele trabalhasse em 2 livros. Ele está na história, né? Inclusive como protagonista, o Bret é ele, mas ao mesmo tempo ele está se vendo de fora. Então, ele nunca... Existe uma objetividade distanciada do livro dele, mas que não chega ao nível, por exemplo, do Ernest Hemingway, né? É difícil explicar, mas quando você lê, você consegue entender isso. Existe no tom do livro uma coisa tipo, não estou nem aí, pronto. Mas se eu tivesse nem aí, ele não teria escrito um livro. Então é curioso, é um engajamento e um distanciamento, né, misturado, uma tensão entre o engajar e o se distanciar. Prosa pouco polida lembra o primeiro rascunho, mas bem elaborado. Creio que isso seja proposital. O falso aspecto cru do texto não joga no espaço mental do escritor, durante aquele momento de sinceridade das primeiras palavras despejadas na página, antes das reescrituras com que o autor, de certa forma, se esconde e se censura. Então, essa falta de polimento do texto, ela funciona muito bem para o livro. Porque você sente como se os pensamentos do personagem tivessem acontecendo naquele momento. Você sente como se você tivesse acesso ao universo mental do escritor e do protagonista naquele momento em que as coisas estão acontecendo. Né? E agora vou apontar para alguns pontos negativos. A resolução da trama não é de todo satisfatória. Algumas perguntas ficam sem resposta. O assassino em série agia sozinho? Quem tirou fotos em várias ocasiões dos 4 personagens principais? E 3. A Van de fato espionava Brett? Ou foi só paranoia dele? Eu não posso explicar esses fatos, porque senão entregaria muito da trama. Né? E como esse romance tem elementos de thriller, a trama, os twists, as surpresas, as revelações
são importantes. Eu não posso detalhar muito isso. As descrições minuciosas, em especial de móveis e roupas, às vezes se tornam tediosas. Brett cai muito no expositivo ao dar referências culturais, e isso quebra a verossimilhança. Embora narre a história pelo menos 4 décadas depois, o protagonista se lembra com memória prodigiosa de integrantes de bandas durante a gravação de certos álbuns, da ordem das faixas em um LP, do nome de algum membro da equipe técnica de certo filme. O personagem está lá ouvindo uma música, e aí ele diz, essa música é do LP tal, da banda tal, na época em que o baixista tal ainda estava na formação. Então ele vê um filme e ele lembra, a fotografia é de fulano de tal. Ele não lembra nem do diretor, o diretor de fotografia. Isso tipo 40 anos depois. Eu achei forçado, né? Pós-modernista, mas influenciado pelos grandes realistas do século XIX, Bret Easton Ellis sabe que um dos fascínios da ficção literária é podermos espionar, como por um buraco de fechadura, mundos a que na vida real jamais teríamos acesso. No caso aqui, trata-se do círculo fechado dos jovens de elite da Califórnia. Integram uma camada social de pessoas que se pretendem superiores às outras, inclusive o próprio Bret, que assim se refere aos alpinistas. Trecho do livro. Eu sempre senti um desespero emanando dele, mas ainda assim ele era assistente de Terry Sheffer, seu braço direito, e eu sempre tentei defendê-lo até quando não pude mais. Havia algo insuportável sobre Steven Reinhardt, e ele me enchia de um leve desgosto que eu simplesmente não conseguia mais esconder. Esse trecho ele está falando do assistente do Terry Sheffer, pai da Debbie, e produtor de cinema importante. Você sente nesse tom que o Bret, o protagonista, não está imune ao snobismo da classe social dele. Ele é um snob. Embora ele seja um snob, um pouco, seja menos snob, porque dentro da elite ele é um outsider, vamos dizer assim, mas ele é da elite. Então existe um snobismo dele, embora leve, mas existe o snobismo dele. O Bret, moralmente, ele não está muito acima dos personagens do mundo social que ele frequenta, né? E outra coisa interessante sobre esse trecho é que o Bret Easton Ellis é muito influenciado pelos grandes romancistas do século XIX. Então ele sabe, mesmo sendo um pós-modernista, ele sabe que sobre o que você fala é importante. Tudo não é só estilo. O mundo que você retrata é importante. Porque um dos prazeres da literatura, convenhamos, é você poder espionar ali o mundo a que você não teria acesso, né? E Bret Easton Ellis foi da elite, nasceu na elite da Califórnia, estudou na escola de elite, e nesse livro ele mostra como é ser um estudante na escola de elite. Uma das coisas fascinantes da literatura é justamente essa porta aberta, né, para você entrar no mundo a que você jamais teria acesso se não fosse pela literatura. Então o Bret Easton Ellis não deixou o pós-modernismo tirar essa consciência dele. O mundo que você retrata é importante. É importante considerar o mundo que está sendo retratado na obra. Porque você confiar que você vai conquistar o leitor só pelo estilo é complicado. Porque, às vezes, o que mantém um leitor no livro não é o estilo, é o mundo que está sendo retratado ali. Aí, continuando, não há motivo, até aquele momento da história, para esse desprezo de Bret pelo assistente do Terry Sheffer, o produtor. Impossível não pensar que o sentimento decorre da baixa posição de Steven na selvagem cadeia alimentar de Los Angeles. Como Bret já dissera páginas antes, trecho do livro, o fato de que Steven pensasse que ele era uma figura importante por ser assistente pessoal de Terry Sheffer era um lembrete do constante desespero inundando Hollywood, de como a cidade fazia todos completamente delirantes. Não há heróis no mundo de Deschardes. Bret, o protagonista, não está acima dos vícios e pecados dos que os rodeiam. Amizades e relacionamentos são descartáveis. Tanto que o capacho Steven se torna de súbito corajoso quando Bret vira um problema para Terry. Acontece um incidente lá que aconteceu de verdade, de acordo com o próprio Bret Easton Ellis, uma coisa escabrosa, mas em entrevista ele confirmou que aconteceu. E com isso o Bret tem que se afastar do Terry, da casa do Terry Sheffer. Só que o Terry Sheffer liga para ele e enquanto ele está lá ouvindo o Terry Sheffer em silêncio, a esposa do Terry Sheffer toma o telefone, depois o Steven, assistente do Terry Sheffer, toma o telefone
da esposa do Terry, e entra então esse diálogo aqui. Ei, Brett, ele disse friamente, o Steven. Estamos tendo alguns problemas aqui. Você não deve ligar mais, ok? Você devia saber disso. Ele pausou. Você foi alertado. Houve outra pausa. Lembre-se disso. Eu alertei você. Ele disse isso com Liz, esposa do Terry Sheffer, gritando ao fundo. Ok? Entendeu? E houve um clique e então silêncio. Ou seja, no momento que o Bret Easton se torna uma liability, uma fragilidade na reputação do Terry Sheffer, o capacho Steven se torna corajoso. Por quê? Porque o Bret perdeu qualquer utilidade. Ele é descartável, né? Agora o que interessa é manter a aliança com o chefe. Então essas hipocrisias de Hollywood, elas são bem evidentes aqui nesse livro. Todo mundo aqui é meio fake, né? O dinheiro, o luxo, a sofisticação não impedem que esses ricaços tenham os mesmos preconceitos do homem de rua. Os gays, para eles, devem ficar na surdina, sob pena do ostracismo social. Nenhum personagem gay aqui é assumido, embora que ele mostre aqui uma das elites mais progressistas dos Estados Unidos, que é da Califórnia. Inclusive tem uma festa que é cheia de gente do cinema. E o povo de Hollywood, 95% é progressista. Mas naquela época, ser progressista não significava aceitar alguém, se assumir como gay. O gay era uma espécie de segredo aberto, open secret, né? Todo mundo até sabia, mas o cara não podia se assumir. No caso do Bret, de fato, ele não se assumiu, nenhum dos colegas dele de escola se assumiu, e nenhum personagem aqui é assumidamente gay, porque tem medo do ostracismo social. Então você vê uma elite que é rica, que é sofisticada, que é progressista, mas que, em termos de visão de mundo, ainda tem preconceitos muito parecidos com o do homem de rua da época, né? A julgar pelas páginas deste livro e por sua mudança para Nova York, logo após o ensino secundário, eu queria fazer uma correção. Bret Easton Ellis terminou o ensino secundário em Los Angeles e mudou para Nova York para seguir a carreira de escritor. Entre esses dois movimentos, ele fez faculdade no estado americano de Vermont. Se a pronúncia é essa, né? Inclusive, o segundo livro dele é ambientado na universidade, nesse período. Por sua mudança para Nova York, logo após o ensino secundário, Bret Easton Ellis tem pouco apreço por aquele meio sufocante. Ou seja, a julgar pelas páginas deste livro, Bret Easton Ellis não parece ter boas memórias daquele tempo. Embora ele tenha dito em entrevistas que esse livro é tipo uma desculpa pela dor que ele causou com aquele papel que ele fingiu ser heterossexual quando era gay, etc. Mas assim, ok, ele pode até achar isso, mas o livro, a meu ver, o livro não mostra isso. É uma visão bem triste da elite da Califórnia. A dedicatória do romance para ninguém, essa dedicatória do romance para ninguém, mostra que o mergulho no passado em Deschardes não tem nada a ver com nostalgia. Pergunto-me se o romance não é um ajuste de contas. Se o for, creio que a raiva explica o vigor da obra, surpreendente à vista de sua ficção anterior, Imperial Bedrooms, 2010, em que Ellis parecia ter esgotado tudo que tinha a dizer. De fato, o último livro de ficção dele é muito fraco, muito fraco. É bom em estilo, mas tipo, parece que não tem nada a dizer. Parece que, tipo, não por acaso, depois desse livro, ele foi para Hollywood e passou 10 anos trabalhando como roteirista de Hollywood, porque como escritor literário parecia que ele realmente já tinha dito tudo o que tinha para dizer, mas Deschardes mostra que ele ainda tem muito a dizer. Em um mundo dominado pela subliteratura, é um privilégio termos na ativa um autêntico homem de letras, no ápice de seu talento. Que as novas gerações saibam apreciá-lo. Então, esta foi a resenha de Deschardes. Eu vou deixar o link aqui. Quem quiser ler outros textos meus, basta me seguir lá no Substack. E esse apelo final que eu fiz, eu faço também agora aos jovens que deem chance para esse grande escritor. Tem uma edição portuguesa que se chama Estilhaços, caso você não consiga ler em inglês, a edição de Portugal. Mas deem chance para esse grande escritor que, com certeza, a gente tem muito a aprender com ele. Esse é um escritor que eu acho que consegue compreender o mundo contemporâneo, consegue se comunicar com o mundo contemporâneo de maneira muito bem. Eu acho que o Bret Easton Ellis está mantendo viva a alta literatura e isso, para mim, é fascinante.
Espero que tenham gostado. Foi um prazer tê-los aqui no canal. Até a próxima.